Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Eu aprendi que a fome tem cheiro. Não é o cheiro da comida. Esse eu já não lembrava fazia tempo. Era o cheiro da casa vazia, do arroz requentado pela terceira vez, do sabão que eu diluía em água até virar sombra de espuma. Era o cheiro das minhas próprias mãos, rachadas de tanto lavar roupa dos outros, com unhas que não eram mais brancas nem limpas, só gastas. Meu nome é Teresa. Tenho 42 anos, mas meu corpo conhece pelo menos 60. 4 filhos, nenhum marido, e uma história que as pessoas do bairro contam em cochichos, como se eu não estivesse ali, como se eu fosse apenas um aviso ambulante do que acontece quando a sorte abandona uma mulher. A manhã começou igual a todas as outras. Acordei às 4h30, antes do sol nascer, antes dos meninos acordarem pedindo café. Café que eu não tinha. Coloquei água com açúcar no fogo e esperei ferver. Às vezes, se eu mexia devagar e deixava a colher bater na caneca, o barulho parecia com o de café sendo preparado. Os meninos acordavam com aquele som e eu via nos olhos deles a esperança de que hoje seria diferente. Não era, nunca era. O mais velho, Rafael, tinha 13 anos e já não era mais criança. Ele acordava cedo também, mas fingia que dormia para não me ver chorando na cozinha. Eu sabia. Mãe sabe. A gente sente quando um filho carrega peso demais nas costas. Ele tinha começado a trabalhar com o vizinho na feira, levantando caixa de verdura por alguns trocados. Nunca me contou. Descobri quando achei as moedas escondidas dentro do tênis velho dele, embrulhadas num papel de pão. Chorei aquele dia inteiro. A do meio era Júlia, 10 anos. Aquela menina tinha o dom de fingir que estava tudo bem. Dividia o pão em 4 pedaços iguais para os irmãos e dizia que não gostava da ponta, que preferia só o miolo. Mentira. Ela comia a ponta porque sobrava menos. Aprendi isso tarde demais, quando já tinha acreditado naquela mentira tantas vezes que me sentia uma péssima mãe por não ter percebido antes. O pequeno era Gabriel, 7 anos. Esse dormia cedo sempre, não porque estivesse cansado, mas porque fome dói menos quando a gente está dormindo. Ele nunca reclamava, só pedia água antes de deitar e me abraçava forte, como se quisesse me dizer que estava tudo bem, que ele entendia. Mas criança não deveria entender essas coisas. E a caçula, minha pequena Ana Luísa, 4 anos. Ela ainda perguntava pelo pai, ainda esperava ele voltar. Ainda guardava desenhos coloridos embaixo do travesseiro para mostrar quando ele chegasse. Mamãe, quando o papai vem buscar a gente, essa pergunta doía mais que fome, mais que conta atrasada, mais que qualquer olhar de pena. Porque eu não sabia como explicar para uma criança de 4 anos que o pai dela não ia voltar nunca mais. Que morte é para sempre, que algumas ausências não têm conserto. Meu marido, Antônio, morreu faz 2 anos, acidente de trabalho. Ele era pedreiro, caiu de um andaime mal montado. Disseram que foi rápido, disseram que ele não sofreu. Como se isso aliviasse alguma coisa, como se a dor de quem fica fosse menor sabendo disso. No enterro, a família dele apareceu toda. Irmãos, primos, até aquela tia que morava em outro estado. Todos de preto, todos com abraços apertados, todos com promessas. Pode contar com a gente, Teresa. Você não vai ficar sozinha. Qualquer coisa, é só ligar. Menti que acreditei. Mas no fundo, eu já sabia. Gente que só aparece em velório não volta para ajudar na vida. Volta para cumprir protocolo, para não ficar mal na foto, para depois poder dizer que esteve presente. Depois do 7º dia, o silêncio chegou. Tentei ligar, mandei mensagem, pedi ajuda. Nada. Eles sumiram como se nunca tivessem existido. Como se aqueles abraços no cemitério fossem só teatro. E o pior, quando eu mais precisei, quando bati na porta da casa da mãe do Antônio, ela me olhou com aquele olhar que diz:
Você já conseguiu o que queria dele. Agora se vira. Como se eu tivesse planejado ficar viúva. Como se eu tivesse escolhido criar 4 filhos sozinha. Como se a pobreza fosse uma decisão minha. Voltei para casa naquele dia com as mãos vazias e a alma mais vazia ainda. Foi aí que eu entendi. Ninguém ia me salvar. Ninguém ia aparecer com a solução. Eu estava sozinha, completamente sozinha. E quando você descobre que está sozinha de verdade, 2 coisas podem acontecer. Você desiste ou você endurece. Eu endureci. Comecei a lavar roupa. Passava a madrugada inteira esfregando, torcendo, estendendo no varal. Minhas mãos ficaram com calos tão grossos que eu não sentia mais a temperatura da água. Podia estar fervendo ou gelada, tanto fazia. Eu lavava a roupa dos vizinhos, das madames do centro, de gente que nem olhava na minha cara quando vinha buscar. Pagava um pouco, muito pouco, mas era o que tinha. Teve dia que eu lavei 17 trouxas de roupa para conseguir comprar 2 quilos de arroz e um pacote de macarrão. Fiz conta na cabeça, dividi por refeições, calculei quantos dias aquilo ia durar. 5, se eu fizesse direito. 6, se eu comesse menos. Sempre comia menos. Os meninos não podiam saber, então eu mentia. Já comi, filho, já comi enquanto vocês dormiam. Não estou com fome agora, pode comer você. Meu estômago está ruim hoje. Melhor só um chá. Mentira. Tudo mentira. Mas mentira de mãe tem um nome diferente. Chama sacrifício. As contas começaram a atrasar. Primeiro a luz, depois a água. O aluguel eu conseguia pagar sempre porque o dono da casa era um homem velho que conheceu meu marido e tinha pena de mim. Pena. Essa palavra começou a me perseguir. Todo mundo tinha pena de mim. Na padaria, a moça me dava o pão amanhecido de graça. No açougue, o dono guardava os ossos com um pouco de carne para eu fazer sopa. Na feira, sobrava sempre uma verdura murcha, uma fruta machucada. E eu aceitava. Aceitava porque não tinha escolha. Aceitava com um sorriso quebrado e um Deus te abençoe, preso na garganta. Aceitava morrendo de vergonha por dentro, mas fingindo gratidão por fora. Porque quando você é pobre, você não pode ter orgulho. Orgulho é luxo de quem pode escolher. Teve um dia que a Júlia chegou da escola chorando. Eu assustei, achei que tinha acontecido alguma coisa grave. Ela me abraçou e soluçou baixinho, escondida no meu pescoço. O que foi, filha? O que aconteceu? Ela demorou para falar. Quando falou, meu coração partiu. A professora perguntou o que cada um queria ser quando crescer. Eu falei que queria ser veterinária. Aí a Marcela riu e disse que pobre não vira veterinário. Disse que eu ia ser faxineira igual você. Eu travei. Não porque faxineira fosse algo ruim. Eu limpava a casa dos outros quando aparecia oportunidade e fazia com dignidade. Mas doeu. Doeu porque minha filha foi humilhada. Doeu porque ela aprendeu cedo demais que o mundo julga a gente pelo que a gente tem, não pelo que a gente é. Segurei o rosto dela nas minhas mãos. Júlia, escuta bem o que eu vou te dizer. Não importa o que essas meninas falam. Não importa se a gente é pobre agora. Você pode ser veterinária, pode ser médica, pode ser o que você quiser. Ouviu? Ela me olhou com aqueles olhos de quem quer acreditar, mas já aprendeu a duvidar. E se eu não conseguir, mãe? Aí você tenta de novo. E de novo. Até conseguir. Mas quando ela foi dormir, eu sentei no chão da cozinha e chorei. Chorei porque eu não sabia se aquilo que falei era verdade. Chorei porque promessa de mãe pobre às vezes parece mentira. Chorei porque eu queria dar a ela um futuro, mas mal conseguia dar o presente. A geladeira estava vazia de novo. Abri e fechei 3 vezes, como se na 4ª vez fosse aparecer comida. Não apareceu. Nunca aparecia.
Tinha 2 cebolas murchas, um tomate começando a estragar e meio pacote de macarrão. Ia ter que fazer milagre de novo. Fritar a cebola para dar cheiro de comida, cozinhar o macarrão com o tomate, fingir que era molho, dividir em 4 pratos. Os meus filhos iam comer, eu ia dizer que já tinha comido. A mesma mentira de sempre. O cansaço já não era mais só no corpo, era na alma. Um cansaço de quem não vê saída, de quem acorda todo dia sabendo que vai ser difícil e vai dormir sabendo que amanhã vai ser igual. Teve noite que eu deitei no chão do banheiro, com a mão na boca para abafar o choro e pedi para morrer. Não porque eu não amasse meus filhos, mas porque eu estava tão cansada de não conseguir cuidar deles direito, tão cansada de falhar todo dia. Mas eu não podia morrer. Quem ia cuidar deles? Então, eu me levantava, lavava o rosto, enxugava as lágrimas e voltava para o quarto onde eles dormiam, espalhados num colchão só, agarrados uns nos outros como filhotes buscando calor. Eu me deitava no chão ao lado deles e ficava olhando. Rafael com a testa franzida, até dormindo ele parecia preocupado. Júlia, abraçada no Gabriel, protegendo o irmão menor. E Ana Luísa, com o desenho do pai debaixo do travesseiro. Eles eram a razão de eu ainda estar de pé. Eles eram a razão de tudo. Enquanto eu os olhava respirar no escuro, eu fazia uma promessa baixinha só para mim mesma. Eu vou tirar vocês disso. Não sei como, não sei quando, mas eu juro que vou. Não sabia que essa promessa estava prestes a ser testada de um jeito que eu nunca imaginei. Não sabia que no dia seguinte minha vida ia mudar e que essa mudança ia me colocar diante da escolha mais difícil que eu já tive que fazer. Fim do capítulo 1. Gostaria que eu continue com o capítulo 2, continue 3, anda. Capítulo 2. O dia que começou sem esperança. Acordei naquela quinta-feira com o corpo doendo. Não era uma dor de doença. Era aquela dor de quem dormiu mal, de quem carrega peso demais, de quem está cansada de estar cansada. Olhei para o relógio pendurado na parede da cozinha. 4h20 da manhã. Ainda estava escuro lá fora. O galo do vizinho nem tinha cantado ainda, mas eu já estava de pé. Sono era coisa que eu tinha desaprendido a ter. Quando a preocupação mora com você, ela não deixa você descansar direito. Fui até a pia e lavei o rosto com água fria. O espelho acima da pia estava quebrado no canto, com uma rachadura que atravessava meu reflexo ao meio. Me olhei naquele vidro partido e quase não me reconheci. Onde estava a Teresa de antes? A que ria alto, a que usava batom vermelho nos domingos, a que dançava com o Antônio na sala enquanto os meninos dormiam. Morreu junto com ele, eu acho. O que sobrou era essa mulher magra demais, com olheiras fundas, cabelo preso num coque duro de tão apertado, mãos de velha numa idade que ainda devia ser moça. Desviei o olhar rápido. Não gostava de me ver assim. Me dava uma tristeza que não cabia no peito. A geladeira continuava vazia desde a noite anterior. Abri mesmo assim, como se um milagre pudesse ter acontecido durante a noite. Nada. Só o cheiro de geladeira velha e uma mancha de mofo no canto que eu já tinha tentado limpar 3 vezes. Tinha sobrado um punhado de arroz no pote de plástico. Contei as colheres. 4, uma para cada filho. Ia ter que cozinhar com bastante água para render mais, fazer aquela papa mole que eles comiam sem reclamar, porque já sabiam que era o que tinha. Botei a panela no fogo e fiquei olhando a água ferver. Tinha algo hipnotizante naquilo. As bolhas subindo, estourando na superfície, o vapor subindo. Às vezes eu ficava ali parada, olhando a panela, e minha cabeça viajava para longe. Para um tempo em que as coisas eram diferentes. Para um tempo em que eu não precisava contar grãos de arroz. Mãe! Me virei assustada. Era o Rafael, ainda de roupa amassada, olhos inchados de sono. O que você está fazendo acordado, filho? Ainda é cedo.
Ele deu de ombros e sentou na cadeira velha da cozinha. A cadeira reclamou com o peso, aquele barulho de madeira cansada. Não consegui dormir. Menti que não sabia o motivo, mas sabia. Ele estava preocupado. Sempre estava. Desde que o pai morreu, o Rafael tinha deixado de ser criança. Ele olhava para mim com aquele olhar de quem quer ajudar, mas não sabe como, de quem quer ser homem, mas ainda é menino. Vai voltar a dormir. Daqui a pouco eu chamo para a escola. Mãe, eu estava pensando, eu posso trabalhar mais na feira. O seu Joaquim disse que precisa de ajuda de tarde também. Eu posso faltar à aula de quinta e sexta. Aí eu... Não, saiu mais duro do que eu queria. Ele se encolheu na cadeira. Mas, mãe, eu posso ajudar a... Eu disse, não, Rafael, você vai para a escola, todos os dias, sem faltar, ouviu? Ele baixou a cabeça. Eu vi a frustração no rosto dele. Sabia o que ele estava pensando, que eu era teimosa, que a gente precisava de dinheiro, que escola não enchia a barriga. Parte de mim concordava com ele. Mas a outra parte, a parte que ainda tinha esperança, sabia que se eu deixasse ele largar a escola agora, ia ser o fim de qualquer chance dele ter uma vida diferente. Não ia deixar a pobreza roubar o futuro dele, mesmo que isso significasse passar mais fome agora. Me aproximei e segurei o rosto dele entre minhas mãos ásperas. Aquele menino tinha os olhos do pai, verdes, claros, honestos. Você vai estudar, Rafael. Vai terminar a escola. Vai ser alguém na vida. Você me prometeu isso, lembra? Ele assentiu, os olhos marejados. Me abraçou rápido, daquele jeito desajeitado de menino que está aprendendo a ser forte. Quando se afastou, limpou o rosto com as costas da mão e voltou para o quarto. Fiquei ali sozinha de novo, olhando o arroz cozinhando. A verdade é que eu também tinha medo de que ele tivesse razão, de que eu estivesse sendo teimosa demais, de que a gente precisasse mesmo de todo centavo possível, nem que isso significasse tirar ele da escola. Mas não podia pensar assim. Educação era a única herança que eu podia deixar para eles. O dia clareou devagar. Arrumei os 4 para a escola com o que tinha. As roupas estavam limpas, pelo menos isso. Eu passava a noite lavando e passava a madrugada secando perto do fogão quando não tinha sol. Eles iam para a escola pobres, mas limpos. Isso ninguém ia tirar de mim. O Rafael saiu primeiro, com a mochila velha pendurada num ombro só. A Júlia levou a Ana Luísa pela mão, as duas de vestido, descalças porque o chinelo tinha arrebentado e eu ainda não tinha conseguido dinheiro para comprar outro. O Gabriel foi correndo atrás, com aquele jeito atrapalhado de criança. Mãe, a senhora não vai levar a gente, não? Era a Ana Luísa, olhando para trás. Hoje não, filha. Vocês vão juntos, tá bom? A Júlia cuida. Júlia acenou que sim e puxou a irmãzinha. Vi os 4 sumindo na esquina e meu peito apertou. Sempre apertava. Toda vez que eles saíam, eu ficava com medo de que algo acontecesse, de que eles não voltassem, de que alguém fizesse mal para eles. Mas não tinha jeito. Não podia levar e buscar. Precisava trabalhar. Tranquei a casa, guardei a chave no sutiã, único lugar seguro, e saí para mais um dia. Tinha 3 casas para limpar. A primeira era da dona Marlene, uma senhora que morava sozinha num sobrado no centro. Ela era chata, reclamava de tudo, passava o dedo nos móveis depois que eu limpava para ver se tinha poeira. Mas pagava em dia. R$ 50 por faxina. Era pouco, mas era certo. Cheguei lá às 7 da manhã. Dona Marlene abriu a porta de roupão, com cara de quem acabou de acordar, me olhou de cima a baixo e fez aquele movimento com a cabeça que significava pode entrar. Nem bom dia. Nunca tinha bom dia. Fui direto pro tanque. Tinha uma pilha de roupa me esperando. Comecei a esfregar, uma peça por vez, sentindo a pele das mãos arder com o sabão. Já tinha passado pomada na noite anterior, mas não adiantava. As feridas abriam de novo no primeiro contato com a água. Fiquei ali horas, lavando, torcendo, estendendo. Depois limpei a casa toda.
Varri, passei pano, tirei pó, limpei banheiro, organizei cozinha. Quando terminei, já era meio-dia passado. Dona Marlene apareceu, inspecionou tudo com aquele olhar crítico dela e finalmente acenou que estava bom. Me deu as 2 notas de 25 e uma moeda de R$ 5. Semana que vem, você vem na terça, não na quinta. Vou viajar. Sim, senhora. Guardei o dinheiro e saí. Não tinha tempo nem de comer. Precisava ir para a segunda casa. A segunda era da dona Célia, uma mulher mais nova que tinha 3 filhos pequenos e trabalhava fora. A casa dela vivia uma bagunça, brinquedos espalhados, comida no chão, roupa suja acumulada. Mas ela era gente boa. Sempre me oferecia café, perguntava dos meninos, conversava comigo, como se eu fosse gente, não só a faxineira. Teresa, você almoçou? Já sim, dona Célia. Obrigada. Mentira. Eu não tinha comido nada desde a água com açúcar da manhã. Tem marmita na geladeira, sobrou do almoço, pode esquentar se quiser. Meu estômago gritou só de ouvir, mas eu balancei a cabeça. Não precisa não, senhora, tô bem. Orgulho idiota. Mas eu não conseguia. Não conseguia aceitar comida como se fosse esmola. Já aceitava o pão velho, o osso com carne, as verduras murchas. Se começasse a aceitar marmita também, o que ia sobrar de mim? Limpei a casa dela em 3 horas. Quando terminei, ela me pagou R$ 40 e ainda me deu uma sacola com roupas que não serviam mais nos filhos dela. Vê se serve nos seus meninos. Agradeci e saí com a sacola. Dentro tinha 2 calças, 3 camisas e um par de tênis quase novo. O coração apertou de gratidão e vergonha ao mesmo tempo. A terceira casa era longe. Precisei pegar o ônibus, o que significava gastar R$ 4 da passagem. Quando cheguei, já estava exausta. A dona da casa me recebeu mal, como sempre. Ela era daquelas que tratava a empregada como se fosse menos que gente. Falava grosso, reclamava de tudo, revirava o trabalho depois, mas eu precisava daqueles R$ 30. Então limpei calada, com a cabeça baixa, engolindo a humilhação como sempre engolia. Quando terminei, já era quase 6 da tarde. A mulher me deu o dinheiro contado, nenhum obrigada, e fechou a porta na minha cara. Fiquei ali parada na calçada por um instante, sentindo as pernas tremerem de cansaço. Tinha saído de casa às 6:30 da manhã. Tinha trabalhado quase 12 horas. Tinha no bolso R$ 120. R$ 120 por 12 horas de trabalho. R$ 10 por hora. Menos de R$ 2 por cada filho. Fiz as contas na cabeça enquanto esperava o ônibus de volta. Com esses 120, eu podia comprar comida para a semana. Arroz, feijão, macarrão, ovos, alguma fruta, pão. Se eu economizasse bem, dava para a semana toda. Sobrava uns R$ 10, R$ 15 que eu ia guardar para o gás que estava acabando. O ônibus demorou. Sentei no ponto e olhei para o céu ficando escuro. Estava com fome, com sede, com o corpo doendo. Mas pelo menos hoje eu ia voltar para casa com dinheiro. Ia poder comprar comida de verdade. Ia ver meus filhos comerem sem ficar calculando quanto sobrava. Isso já era alguma coisa. Quando o ônibus finalmente chegou, subi e sentei num banco perto da janela. O ônibus estava cheio de gente voltando do trabalho. Gente cansada como eu, com o mesmo olhar vazio, com a mesma exaustão no corpo. Olhei pela janela e vi a cidade passar, as lojas fechando, as pessoas apressadas, os carros no trânsito. E me peguei pensando, quantas Teresas existem nessa cidade? Quantas mulheres sozinhas, cansadas, lutando para não afundar? Desci do ônibus e caminhei até o mercadinho da esquina. Estava quase fechando, mas o dono me conhecia e me deixou entrar. Peguei a cestinha de plástico e comecei a andar pelos corredores. Arroz, feijão, macarrão, óleo, ovos, sal, açúcar. Fui pegando item por item, fazendo conta na cabeça. Não podia passar de R$ 100. Precisava guardar um pouco. Quando cheguei na frente do caixa, coloquei tudo na esteira. O rapaz passou os produtos devagar e eu ia acompanhando os números no visor. R$ 72, 83,
91. R$ 100,15. Respirei aliviada. O rapaz enfiou tudo numa sacola plástica e me entregou o troco. Foi aí que aconteceu. Junto com as moedas, ele me entregou um papel dobrado. Quase esqueci. Promoção da loja. Todo cliente ganha um bilhete de loteria essa semana. Peguei o papel sem nem olhar e enfiei no bolso da calça junto com as moedas. Loteria. Essas coisas eram para quem tinha sorte. E sorte nunca foi coisa da minha vida. Saí do mercado com a sacola pesada no braço. A caminhada até em casa era longa, mas eu não me importava. Hoje tinha comida. Amanhã meus filhos iam comer direito. Isso era tudo que importava. Quando cheguei, os 4 já estavam em casa. O Rafael tinha buscado os mais novos na escola e feito o dever com eles. A casa estava arrumada. Meu menino de 13 anos fazendo trabalho de adulto. Entrei e fui direto para a cozinha. Coloquei as compras na mesa e os chamei. Vem aqui ver. Os 4 vieram correndo, e quando viram a comida, os olhos brilharam de um jeito que partiu meu coração. Podemos comer, mãe? Perguntou o Gabriel. Pode sim, filho. Hoje vai ter janta de verdade. Cozinhei arroz, feijão, fritei uns ovos. Não era nada demais, mas para nós era banquete. Sentamos na mesa, os 5, e comemos em silêncio. Só o barulho dos talheres e da mastigação. E pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti comer também. Não muito, mas comi. Um pouco de arroz, um pouco de feijão, meio ovo. A Ana Luísa olhou para mim e sorriu com a boca cheia. Tá gostoso, mamãe. Que bom, filha. Depois da janta, dei banho neles, botei para dormir. E quando finalmente todos estavam dormindo, eu sentei na cozinha sozinha e senti o peso do dia cair sobre mim de uma vez. Chorei baixinho, com as mãos no rosto, tentando não fazer barulho. Não chorei de tristeza. Chorei de cansaço e de medo de que amanhã fosse tudo igual de novo. Esvaziei os bolsos para contar o que tinha sobrado. R$ 19 e umas moedas. Foi aí que o bilhete de loteria caiu no chão. Olhei para aquele papel amassado e quase joguei fora, mas não joguei. Guardei numa gaveta junto com as contas atrasadas e os papéis velhos. Sorte não era coisa da minha vida, mas vai que... Fim do capítulo 2. Devo continuar com o capítulo 3? Continue 3.47, capítulo 3. A noite que mudou tudo. Os dias que se seguiram foram iguais a todos os outros. Segunda-feira lavei roupa. Terça, limpei 3 casas. Quarta, voltei a lavar roupa e ainda passei a tarde toda costurando um buraco na calça do Gabriel, que tinha ficado tão grande que não dava mais para fingir que era só um rasgo pequeno. Quinta, choveu o dia inteiro e eu não pude trabalhar. Fiquei em casa com os meninos, ouvindo o barulho da chuva no telhado de zinco e rezando para que não começasse a pingar dentro de casa de novo. Sexta-feira a chuva passou, mas deixou tudo molhado, pesado, triste. E a noite chegou daquele jeito que chega quando você está cansada demais até para pensar. Botei os meninos para dormir mais cedo porque não tinha luz. A conta tinha vencido fazia uma semana e eu não tinha conseguido pagar. A empresa cortou sem dó. Tentei negociar, implorei mais um prazo, expliquei a situação. A moça do outro lado da linha foi educada, mas firme, sem pagamento, sem luz. Então ficamos no escuro. Acendi 2 velas que tinha guardado de um aniversário antigo da Ana Luísa. Coloquei uma na cozinha e outra no quarto. A luz fraca e amarela fazia as sombras dançarem nas paredes. As crianças acharam divertido no começo. Fingiram que estavam acampando, que era uma aventura. Mas depois que deitaram, a diversão passou e só ficou o medo do escuro. Dormiram os 4 juntos no mesmo colchão, no chão, como sempre. Eu tinha vendido as camas fazia meses, quando o dinheiro acabou e o aluguel estava atrasado. O colchão de casal velho era o que tinha sobrado. Eles se espremiam ali, agarrados uns nos outros, como filhotes procurando calor. Fiquei na cozinha sozinha, sentada no chão com as costas apoiadas no armário. Tinha comido só um pedaço de pão no almoço e agora meu estômago reclamava.
fazia barulho, doía, mas não tinha mais nada. A comida que eu tinha comprado na quinta tinha durado bem. Eu fiz render, mas agora estava no fim. Amanhã ia ter que inventar alguma coisa de novo. Sempre tinha que inventar alguma coisa. A vela tremeluziu e quase apagou. Protegi a chama com a mão e olhei em volta da cozinha. Tudo velho, quebrado, cansado. A geladeira que não gelava direito. O fogão com só 2 bocas funcionando. A pia manchada, o chão de cimento frio e rachado. Aquela não era a vida que eu tinha sonhado. Quando eu casei com o Antônio, a gente tinha planos. Ele ia crescer no trabalho, juntar dinheiro, a gente ia comprar uma casa própria. Ia ter quintal para as crianças brincarem, ia ter quarto separado para cada um, ia ter mesa farta, comida sobrando, risada na sala. A gente ia ser feliz. Mas a vida não pergunta se você concorda com os planos dela. Levantei com esforço, as pernas dormentes de tanto tempo sentada no chão duro. Precisava checar as crianças antes de tentar dormir. Peguei a vela e fui até o quarto. Os 4 dormiam profundamente, respirações calmas, corpos relaxados. O Rafael de braços abertos, protegendo os irmãos menores mesmo dormindo. A Júlia com a mão na cabeça da Ana Luísa. O Gabriel enrolado no lençol fino. Meus filhos, minha razão de acordar todo dia, minha razão de não desistir. Voltei para a cozinha e sentei de novo. Não tinha sono, meu corpo estava exausto, mas minha cabeça não parava. Ficava girando as mesmas preocupações, os mesmos medos, as mesmas contas que não fechavam nunca. Quanto tempo ainda ia conseguir aguentar? Até quando ia conseguir sustentar os 4 sozinha? E se eu ficasse doente? E se eu não conseguisse mais trabalhar? Quem ia cuidar deles? Essas perguntas me perseguiam todas as noites. Entravam na minha cabeça sem pedir licença e ficavam ali, remoendo, corroendo, tirando qualquer chance de paz. Olhei para o armário. A gaveta de cima estava entreaberta. Tinha contas atrasadas ali dentro, avisos de cobrança, papéis que eu não queria olhar, porque olhar significava encarar o tamanho do buraco onde eu estava. Foi aí que vi o canto do bilhete de loteria aparecendo entre os papéis. Quase tinha esquecido dele. Puxei a gaveta e peguei o bilhete. Estava amassado, manchado com a borda rasgada. Toquei nos números impressos e senti uma vontade boba, infantil, de acreditar que aquilo podia ser alguma coisa. Mas não era. Nunca era. Mesmo assim, levantei e fui até a sala. Tínhamos um rádio velho que funcionava a pilha. As pilhas estavam fracas, mas ainda davam. Liguei baixinho para não acordar os meninos. Procurei a estação que anunciava os resultados da loteria. Nem sei por que fiz aquilo. Talvez porque não tinha mais nada a fazer naquela noite sem luz, sem televisão, sem distração. Talvez porque precisava de alguma coisa, qualquer coisa, para tirar minha cabeça daquele círculo vicioso de preocupação. Ou talvez porque no fundo, bem no fundo, ainda existia um pedacinho microscópico de esperança teimosa que se recusava a morrer. A voz do locutor saiu crepitando do rádio velho. E agora, os números sorteados da Loteria Federal desta semana, primeiro prêmio, bilhete número... Olhei para o meu bilhete, comecei a conferir. O primeiro número bateu. Pronto, pensei. Só isso. Já é mais do que eu esperava. Mas o locutor continuou. O segundo número também bateu. Minha mão começou a tremer um pouco. Coincidência, né? Só coincidência. Terceiro número. Bateu. O coração disparou. Espera aí. Quarto número. Bateu também. Minha respiração ficou presa. Não pode ser. Essas coisas não acontecem comigo. Sorte não é coisa da minha vida. Quinto número. Bateu. As mãos tremiam tanto agora que mal conseguia segurar o bilhete. A vela na mesa tremeluzia, jogando sombras nervosas na parede. O locutor continuava falando, mas meu ouvido estava zunindo, meu coração batendo tão alto que abafava tudo. Sexto número, o último. Olhei para o bilhete, olhei para o rádio, voltei a olhar para o bilhete. Bateu. Todos os números, todos.
Fiquei congelada ali, de pé no meio da sala escura, com aquele papel amassado na mão e o mundo inteiro parado. Não pode ser, conferi de novo. E de novo. E mais uma vez. Todos os números batiam. O bilhete estava premiado. Minhas pernas fraquejaram. Sentei no chão ali mesmo, de costas para a parede, ainda segurando o bilhete como se ele fosse desaparecer se eu soltasse. A vela continuava tremendo na mesa. O rádio continuava falando coisas que eu não ouvia mais. E eu comecei a chorar. Chorei baixinho, devagar, com medo de fazer barulho, com medo de acordar as crianças, com medo de que se alguém soubesse, se alguém visse, o sonho ia acabar e eu ia descobrir que era só isso mesmo, um sonho. Mas não era sonho, era real. O bilhete estava ali na minha mão, amassado e sujo, mas real. Os números estavam ali, claros, corretos, todos batendo. Quanto seria? Quanto era o prêmio? Não sabia. Não tinha prestado atenção quando o rapaz do mercado me deu o bilhete. Nem tinha olhado direito. Mas era um prêmio da Loteria Federal. Devia ser alguma coisa. Devia ser o suficiente para... Para quê? Minha cabeça começou a rodar. Comida. Comida de verdade. Não ia precisar contar mais grãos de arroz, não ia precisar mais dividir um pão em 4 pedaços. Meus filhos iam poder comer até ficarem satisfeitos. Luz, ia poder pagar a conta e ter luz de novo. Não ia mais precisar ficar no escuro com velas e rezando para não pegar fogo em nada. As contas, todas as contas atrasadas. O aluguel que estava devendo 2 meses. A água que ameaçavam cortar, podia pagar tudo, roupa nova para os meninos. Não precisava mais aceitar as roupas usadas dos outros. Podia comprar um tênis novo para o Rafael, um vestido novo para a Júlia, sandália para a Ana Luísa, remédio. A Júlia estava com tosse fazia semanas e eu não tinha dinheiro para levar no médico. Podia levar agora. Podia comprar o remédio que ela precisava. Material escolar. Os cadernos dos meninos estavam acabando e eu vinha apagando e reaproveitando as folhas. Podia comprar caderno novo, lápis de cor, mochila decente. A cabeça rodava cada vez mais rápido, enchendo de possibilidades, de planos, de sonhos que eu tinha enterrado fazia tanto tempo. Uma casa própria, não precisar mais pagar aluguel, ter um lugar que fosse só nosso, com quarto para cada um. Com quintal, com segurança, educação para o Rafael. Ele era inteligente, tirava notas boas quando conseguia ir para a escola. Podia fazer um curso, aprender alguma coisa, ter um futuro diferente. A Júlia podia ser veterinária, como ela sonhava. Ninguém mais ia rir dela, dizendo que pobre não vira veterinário. O Gabriel e a Ana Luísa iam crescer com comida na barriga, roupa no corpo, dignidade. Iam crescer sem passar pelo que eu passei. Sem sentir fome, sem sentir vergonha, sem sentir medo. Me levantei tropeçando, tonta de emoção. Fui até a pia e joguei água no rosto. Precisava pensar direito, precisava ter calma, não podia fazer besteira agora. Olhei para o relógio. 00:30 e pouco. As lotéricas estavam fechadas. Ia ter que esperar até amanhã de manhã. Ia ter que passar a noite inteira sabendo que ali, naquele papel amassado, estava a solução de todos os meus problemas. A solução de tudo. Voltei para a cozinha e sentei na cadeira velha, ainda segurando o bilhete. Coloquei ele na mesa e fiquei olhando, como se esperasse os números mudarem, como se esperasse acordar e descobrir que era mentira. Mas não era. Era real. Ia ser suficiente. Tinha que ser. Qualquer quantia já ia ser mais do que eu tinha agora. Até R$1.000 já ia mudar minha vida. 2.000, então. 3.000 era riqueza. E se fosse mais? E se fosse muito mais? A esperança era uma coisa perigosa. Eu sabia disso. Esperança machuca quando não dá certo. Mas naquele momento, naquela noite escura, só com luz de vela, eu deixei a esperança entrar. Deixei ela tomar conta. Deixei ela me fazer acreditar que talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar. Fiquei ali a noite toda, sentada na cozinha escura,
olhando aquele bilhete. A vela derreteu toda, apagou e a escuridão ficou completa. Mas eu continuei ali, acordada, com o bilhete apertado na mão, esperando o sol nascer, esperando a lotérica abrir, esperando a minha vida mudar. Não sabia ainda que junto com aquele bilhete premiado vinha algo que eu não estava esperando. Não sabia que a sorte, quando finalmente chega, vem acompanhada de uma escolha, e que essa escolha ia revelar quem eu realmente era. Fim do capítulo 3. Devo continuar com o capítulo 4? Continue 0349, capítulo 4. A verdade por trás do prêmio. O sol nasceu diferente naquela manhã. Não era diferente de verdade, eu sei. Era o mesmo sol de sempre, nascendo no mesmo lugar, iluminando a mesma rua quebrada, as mesmas casas pobres, a mesma vida dura. Mas para mim, naquele dia, até a luz parecia outra coisa. Parecia esperança. Não consegui dormir nem um minuto. Fiquei sentada na cozinha a noite inteira, com o bilhete na mão, olhando pela janela e esperando o céu clarear. Cada minuto parecia uma hora. Cada hora parecia um dia. Quando finalmente o sol apareceu no horizonte, me levantei com o corpo todo dolorido. Não era só cansaço, era tensão. Cada músculo estava duro, contraído, como se eu tivesse passado a noite inteira segurando um peso. Fui até o quarto e olhei os meninos dormindo. Ainda era cedo. 6 da manhã. Podiam dormir mais um pouco. Deixei eles ali, quentinhos, agarrados uns nos outros, e voltei para a cozinha. Olhei o bilhete mais uma vez à luz do dia. Os números continuavam lá. Não tinha sido sonho. Não tinha sido ilusão de madrugada. Era real. Guardei o bilhete dentro do sutiã, no mesmo lugar onde guardava a chave de casa. Era o único lugar que eu considerava seguro. Vesti a roupa menos velha que tinha, passei um pente no cabelo, lavei o rosto. Ia sair quando ouvi a voz do Rafael atrás de mim. "Mãe, a senhora vai sair?" Me virei. Ele estava na porta da cozinha com os olhos inchados de sono, descalço, de calção e camiseta velha. "Vou sim, filho, mas já volto. Cuida dos seus irmãos até eu chegar." Ele olhou para mim com aquela desconfiança de quem conhece a mãe bem demais. "Aconteceu alguma coisa?" "Não, filho, tá tudo bem. A senhora tá diferente." Forcei um sorriso. Diferente como? Não sei. Menos triste, talvez. O coração apertou. Menos triste. Meu filho de 13 anos já tinha se acostumado tanto com a minha tristeza que quando ela diminuía um pouco, ele percebia. Me aproximei e toquei no rosto dele. "Vai dar tudo certo, Rafael. Confia na sua mãe." Ele acenou que sim, mas ainda com aquela cara de dúvida. Saí rápido, antes que ele fizesse mais perguntas. A lotérica mais próxima ficava a 4 quarteirões de casa. Normalmente eu ia andando devagar, economizando energia, arrastando os pés. Mas naquela manhã eu quase corri. As pernas tremiam, o coração batia rápido, a mão no peito, sentindo o bilhete ali, guardado, seguro. Cheguei na lotérica 7h30 da manhã. Ainda estava fechada. Tinha uma placa na porta. "Abre às 8 horas. Fiquei ali parada na frente, esperando, andando de um lado para o outro, impaciente. Outras pessoas começaram a chegar. Um senhor que ia pagar conta. Uma moça que ia fazer aposta. Um rapaz de uniforme de entregador que veio sacar dinheiro. Ficamos todos ali, esperando a porta abrir. 8 horas. A moça que trabalhava lá chegou com as chaves, abriu a porta, ligou as luzes, ligou os computadores. Demorou mais uns 5 minutos até chamar o primeiro cliente. Eu era a segunda da fila. Quando foi minha vez, me aproximei do balcão com as pernas bambas. A moça me olhou com aquele olhar de atendente cansada de segunda-feira de manhã cedo. "Pois não? Eu tenho um bilhete. Acho que é premiado." Tirei o bilhete de dentro do sutiã, já todo amassado e quente do meu corpo. Entreguei para ela. A moça pegou, alisou o papel, olhou os números, digitou no computador. Esperou carregar.
E então franziu a testa. Esse bilhete, meu coração parou. Tem problema? Ela olhou para mim, depois para o bilhete, depois para o computador. Dá licença um minuto. Levantou e foi até uma salinha nos fundos. Sumiu lá dentro. Demorou. Cada segundo era uma eternidade. Eu ficava ali, em pé, apoiada no balcão, sentindo as pernas fraquejarem. Tinha alguma coisa errada. Tinha que ter. Sorte não era coisa da minha vida. Eu já sabia. Desde o começo eu sabia. Foi idiota ter acreditado, ter passado a noite inteira com esperança, ter imaginado comida na mesa e luz em casa e futuro para os meninos. Foi idiota. A moça voltou acompanhada de um homem mais velho, de óculos, com cara de gerente. Ele segurava uns papéis na mão e tinha uma expressão séria. A senhora é a dona deste bilhete? Sou sim, senhor. Recebi ele como troco no mercado quinta-feira passada. Ele olhou para o bilhete, para os papéis para mim. Senhora, esse bilhete de fato está premiado. O alívio começou a subir pelo peito, mas ele continuou. Porém, há uma situação, e aí meu mundo desabou de novo. Que situação? Ele suspirou, tirou os óculos, limpou, colocou de volta. Estava desconfortável, eu podia ver. Esse bilhete foi emitido com um erro administrativo. O sistema registrou a venda, mas marcou como se fossem 2 bilhetes diferentes com os mesmos números. Um foi para a senhora. O outro foi registrado para outra pessoa que comprou no mesmo momento em outra loja da rede. Não entendi. Como assim? É complicado, mas basicamente o sistema teve uma falha. Emitiu seu bilhete corretamente, mas também gerou um registro fantasma em nome de outra pessoa. Tecnicamente, existem 2 ganhadores para o mesmo prêmio, mas só um bilhete real. Minha cabeça rodava. Mas o bilhete é meu, tá na minha mão, eu recebi ele. Sim, senhora. E legalmente, a senhora tem todo o direito de sacar o prêmio integral. A outra pessoa só tem um registro no sistema, não tem o bilhete físico. Então, judicialmente, a senhora ganha. Então tá tudo bem? Eu posso receber? Ele hesitou. Pode. Legalmente pode. Ninguém vai impedir a senhora. Mas, ele suspirou de novo. Mas a outra pessoa é... Olha, não posso dar muitos detalhes por questão de privacidade. Mas é uma senhora idosa. Ela viu o registro no sistema dela. Achou que tinha ganhado também. Já contou para a família toda. Já fez planos. E quando descobriu o erro, ficou devastada. Meu estômago revirou. Ela sabe de mim? Não. Ela só sabe que houve um erro e que ela não vai receber. Legalmente, ela não tem direito a nada. O bilhete é seu. A decisão é sua. Quanto é o prêmio? Ele olhou para os papéis. 120 mil reais. O chão sumiu debaixo dos meus pés. 120 mil reais. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Era mais dinheiro do que eu ia conseguir juntar em 10 anos lavando roupa e limpando casa. Era dinheiro suficiente para mudar tudo. Para resolver tudo. Para nunca mais passar fome. Para nunca mais sentir medo. Para dar futuro para os meus filhos. 120 mil reais. Mas tinha uma senhora idosa em algum lugar que também tinha acreditado que tinha ganho, que também tinha feito planos, que também tinha esperança, e que agora estava devastada. O gerente me olhava esperando uma resposta. A senhora quer sacar o prêmio? Abri a boca, mas não saiu som nenhum. Eu preciso pensar. Claro. A senhora tem até 60 dias para fazer o resgate, mas quanto antes vier, melhor. E olha, ele se aproximou um pouco, baixou a voz. Oficialmente eu não posso influenciar sua decisão, mas se fosse comigo, eu sacava. A senhora tem o bilhete, a lei está do seu lado. Ninguém pode te culpar por isso. Peguei o bilhete de volta, guardei no mesmo lugar, no sutiã, junto com meu coração que batia descontrolado. Obrigada. Eu volto depois.
Saí dali tonta, pisando torto, sem conseguir pensar direito. 120 mil reais. A caminhada de volta para casa foi a mais longa da minha vida. Cada passo era pesado. Minha cabeça era um turbilhão de pensamentos que não se organizavam. Eu podia sacar tudo. Era meu por direito. Ninguém ia me culpar, ninguém ia me julgar. Até o gerente tinha dito: saca logo, é seu. Era meu. Eu merecia. Eu tinha passado 2 anos lavando roupa até as mãos sangrarem. Tinha passado fome para dar comida para os meus filhos. Tinha sido humilhada, ignorada, tratada como menos que gente. Tinha engolido orgulho, tinha engolido choro, tinha engolido dor. Eu merecia aquele dinheiro. E meus filhos então? Eles não mereciam. Não mereciam comida de verdade, roupa nova, um futuro melhor? Claro que mereciam. Mas tinha uma senhora idosa em algum lugar. Uma senhora que tinha acreditado que tinha ganho, que tinha feito planos, que tinha esperança. E que agora estava devastada. Assim como eu estive devastada tantas vezes, assim como eu sei o que é ter esperança arrancada de você. Cheguei em casa e os meninos estavam acordados. O Rafael tinha feito água com açúcar para todos e dividido o último pedaço de pão que sobrou. Me olharam com aqueles olhos esperançosos. E aí, mãe? Conseguiu alguma coisa? Olhei para os 4, meus filhos, minha razão de viver. Eles estavam com fome, de novo, e eu tinha como resolver isso. Tinha 120 mil reais me esperando. Só precisava ir lá e sacar. Só isso. Mas naquela noite, quando botei os 4 para dormir e fiquei sozinha na cozinha escura de novo, uma pergunta não saía da minha cabeça. Que tipo de pessoa eu queria ser? Que tipo de exemplo eu queria dar para os meus filhos? Eu podia ensinar que quando você tem a chance, você pega tudo para você, não importa quem se dane. Ou eu podia ensinar outra coisa. Fiquei a noite inteira ali, com aquele bilhete na mão, olhando para os meus filhos dormindo. E pela primeira vez na vida, eu não sabia o que fazer. Fim do capítulo 4. Devo continuar com o capítulo 5? Continue Ezer 3, PIN 51, capítulo 5. A escolha mais difícil. Passei 3 dias sem dormir direito. 3 dias olhando aquele bilhete e tentando tomar uma decisão que parecia impossível. 3 dias pesando na balança. De um lado, meus 4 filhos passando fome. Do outro, uma senhora idosa que eu nem conhecia, mas que também estava sofrendo. Como escolher entre essas duas coisas? Como decidir quem merece mais? O Rafael percebia que tinha alguma coisa errada. Me olhava de canto de olho, desconfiado, mas não perguntava. Aprendi que filho de mãe sofrida desenvolve esse instinto. Sabe quando não deve perguntar, quando a mãe precisa de silêncio. A Júlia também notou. Ela era esperta demais para a idade dela. Na terça à noite, depois que botei os menores para dormir, ela veio para a cozinha e sentou do meu lado na mesa velha. Mãe, a senhora está doente? Não, filha. Por quê? A senhora não está comendo quase nada e fica acordada de noite. Eu ouço a senhora andando. Segurei a mão dela entre as minhas, tão pequena ainda, tão frágil. As unhas sujas de terra porque ela tinha brincado no quintal dos fundos. O vestido surrado, velho, com remendos que eu mesma tinha feito. É só preocupação, Júlia. Coisa de adulto. Vai dormir, vai. Ela me olhou daquele jeito que criança olha quando sabe que você está mentindo, mas não insiste. Me deu um beijo na testa. Ela sempre fazia isso desde pequena, como se fosse ela cuidando de mim e não o contrário. E foi pro quarto. Fiquei ali sozinha de novo, com o bilhete, com a decisão, com o peso. Na quarta-feira de manhã, voltei na lotérica. Precisava de mais informações. Precisava entender direito a situação toda antes de tomar qualquer decisão. O mesmo gerente me atendeu. Ele não pareceu surpreso de me ver de novo. Voltou para sacar, senhora Teresa? Não, queria saber mais sobre a outra pessoa. A senhora que também tinha o registro. Ele hesitou. Não posso dar informações pessoais dela. Lei de privacidade. Eu sei, mas... Me diz uma coisa. Ela precisa muito desse dinheiro?
Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para mim. Depois suspirou. Olha, oficialmente eu não posso falar nada, mas... Ele olhou para os lados, checando se tinha alguém perto. Ela tem 82 anos, mora sozinha. O marido morreu ano passado. Os filhos moram em outro estado. Ela sobrevive com uma aposentadoria que mal paga o aluguel. Meu estômago apertou. E quando ela achou que tinha ganho, ela veio aqui chorando de felicidade. Disse que ia poder pagar uma cirurgia que precisava fazer. Disse que ia poder visitar os filhos. Disse que era a primeira coisa boa que acontecia depois da morte do marido. Fechei os olhos. Eu conhecia aquela história. Era a minha história. E quando descobriu o erro? Ele balançou a cabeça. Foi difícil. Ela não acreditou no começo. Depois ficou revoltada. Quis processar a lotérica. A gente explicou que não tinha como, que o erro foi do sistema, que legalmente ela não tinha direito a nada porque não tinha o bilhete físico. Ela saiu daqui, destruída, é a palavra, destruída. Senti as lágrimas queimando nos olhos, mas não deixei cair. Se eu dividir o prêmio com ela, é possível? Ele piscou, surpreso. Dividir? Tecnicamente sim. A senhora pode sacar e fazer o que quiser com o dinheiro. Pode dar metade para ela, pode dar tudo, pode não dar nada. É escolha sua. Mas legalmente, eu não sou obrigada a nada? Não. Zero obrigação. O bilhete é seu. Agradeci e saí. 60 mil reais. Se eu dividisse, ia ficar com 60 mil. Ainda era muito dinheiro. Ainda era mais do que eu tinha visto na vida. Ainda dava para pagar contas, comprar comida, dar uma vida melhor para os meninos. Mas não era tudo. Não era os 120 mil que podia mudar tudo de vez. Que podia comprar uma casa. Que podia garantir futuro. Que podia tirar a gente da miséria para sempre. 60 mil resolvia o agora. 120 resolvia o sempre. Voltei para casa andando devagar, pensando. Naquela noite, depois de botar os meninos para dormir, fiz uma coisa que não fazia muito tempo. Rezei. Não era de ir na igreja, não era de ficar ajoelhada rezando o terço, mas naquela noite, sozinha na cozinha escura, eu pedi ajuda. Para Deus, para o Antônio, onde quer que ele estivesse, para qualquer força do universo que pudesse me ouvir. Me ajuda a fazer a escolha certa, por favor. Silêncio. Só o barulho da chuva começando a cair lá fora. E, de repente, veio uma memória. Era do Rafael pequeno, devia ter uns 5 anos. A gente morava numa casa melhor na época. O Antônio ainda estava vivo, a vida era menos dura. O Rafael tinha achado uma carteira na rua. Tinha dinheiro dentro, documentos, cartão. Ele veio correndo mostrar para mim, todo animado. Mãe, olha, achei! Eu peguei a carteira, vi que tinha bastante dinheiro dentro. Na época a gente não estava passando necessidade ainda, mas também não sobrava. Aquele dinheiro ia ajudar, ia dar para comprar umas coisas que a gente precisava. Mas eu olhei para o meu menino, com aqueles olhos brilhando, esperando para ver o que a mãe ia fazer. E eu disse, a gente vai devolver, filho. Ele fez bico. Mas por quê? A pessoa perdeu. Agora é nosso. Não é assim que funciona, Rafael. A pessoa que perdeu deve estar preocupada, deve estar precisando. A gente vai procurar o endereço e devolver. Mas, mãe, eu me abaixei e segurei o rostinho dele. Escuta bem o que a mamãe vai te dizer. Caráter não é o que a gente faz quando todo mundo está olhando. É o que a gente faz quando ninguém vê. Quando só a gente sabe, nessa hora que a gente descobre quem a gente é de verdade. Ele não entendeu direito na época, era pequeno demais, mas fomos juntos devolver a carteira. O dono era um senhor que trabalha de segurança. Ele ficou tão feliz, tão grato, que chorou. Deu uma recompensa pequena para o Rafael, que ficou todo orgulhoso. Na volta para casa, meu filho me deu a mão e disse, mãe, eu quero ser igual à senhora quando crescer. Aquela memória me atingiu como um soco. Eu tinha ensinado aquilo para o meu filho. Tinha ensinado que caráter é o que você faz quando ninguém está olhando.
E agora, sozinha, com um bilhete premiado na mão, com ninguém olhando, com ninguém para me julgar, com a lei do meu lado, agora eu ia fazer o quê? Ia pegar tudo porque eu podia? Ia ensinar para os meus filhos que quando você tem a chance, você esquece todo mundo e pensa só em você? Ou ia fazer aquilo que eu sabia, no fundo, que era certo? Levantei da cadeira e fui até o quarto. Os 4 dormiam. Fiquei ali parada, olhando cada um. O Rafael, que carregava peso de homem nos ombros de menino. A Júlia, que fingia não ter fome para sobrar para os irmãos. O Gabriel, que dormia cedo para não sentir o estômago vazio. A Ana Luísa, que ainda esperava o pai voltar. Eles mereciam tudo. Mereciam comida, roupa, educação, futuro, dignidade. E eu podia dar isso para eles. Só precisava fazer uma escolha. Voltei para a cozinha. Peguei o bilhete mais uma vez. Olhei os números que batiam todos. 120 mil reais, ou 60 mil reais, e uma senhora de 82 anos, que também podia ter esperança de novo. Teve um momento, ali sozinha no escuro, que eu pensei, ninguém nunca me ajudou quando eu precisei. Por que eu deveria ajudar agora? Por que eu deveria abrir mão de metade? Eu mereço tudo. Meus filhos merecem tudo. Mas outra voz respondeu dentro de mim, mais baixa, mais firme. Porque seus filhos estão te observando, mesmo quando dormem. Eles vão aprender quem você é, não pelo que você diz, mas pelo que você faz. Especialmente pelo que você faz quando ninguém vê. Porque pobreza já tirou muita coisa de você. Não deixa ela tirar seu caráter também. Porque você sabe o que é a dor de ter esperança arrancada. E você não quer fazer isso com outra pessoa, porque 120 mil ou 60 mil, tanto faz. Se você pegar tudo de um jeito errado, esse dinheiro vai ter gosto de vergonha, vai ter gosto de culpa. E toda vez que seus filhos comerem, você vai lembrar da senhora de 82 anos destruída. Mas se você dividir, se você fizer a coisa certa, mesmo sendo difícil, mesmo doendo, mesmo parecendo loucura, você vai poder olhar no espelho de novo. Vai poder olhar para os seus filhos nos olhos e eles vão aprender algo que vale mais que dinheiro, que caráter não se vende, que dignidade não tem preço, que existe coisa mais importante que estar rico. Existe estar em paz. Sentei no chão da cozinha com as costas na parede fria e chorei. Chorei porque era injusto. Chorei porque eu tinha merecido aquele dinheiro todo. Chorei porque meus filhos mereciam. Chorei porque a vida já tinha me tirado tanto e agora eu mesma ia abrir mão demais. Mas também chorei de alívio, porque eu sabia qual era a decisão certa e pela primeira vez em muito tempo eu ia fazê-la. Na quinta de manhã, acordei cedo, mais cedo que o normal. Arrumei os meninos para o café da manhã. Não tinha muito, só água com açúcar e um pedaço de pão dividido, como sempre. Mas eu olhei para cada um deles de um jeito diferente. Mãe tá estranha hoje, disse a Júlia. É porque a mãe de vocês ama vocês, muito, e vai fazer tudo certo, sempre. Eles me olharam sem entender. Deixei todos na escola. Dei um beijo demorado em cada um. Eles estranharam, mas não reclamaram. E então fui para a lotérica. Pela última vez. Fim do capítulo 5. Devo continuar com o capítulo 6. Continue 03.54, capítulo 6. O momento da verdade. A lotérica estava vazia quando cheguei. 9 horas da manhã de quinta-feira. A mesma moça do balcão. O mesmo gerente nos fundos, o mesmo cheiro de papel e tinta de impressora. Mas eu era diferente. 3 noites sem dormir direito tinham me transformado em outra pessoa. Não era mais a Teresa desesperada que tinha entrado ali na segunda-feira. Era a Teresa que tinha tomado uma decisão. E decisão tomada, por mais que doa, traz uma paz estranha. A moça me reconheceu. Bom dia, dona Teresa. Veio sacar o prêmio? Vim, mas preciso falar com o gerente primeiro. Ela chamou ele. O homem de óculos apareceu com aquele mesmo jeito sério, mas dessa vez tinha curiosidade no olhar.
Senhora Teresa, decidiu o que vai fazer? Decidi. Quero sacar o prêmio, mas não vou levar tudo. Ele franziu a testa. Como assim? Quero que metade vá para a senhora que também achou que tinha ganho. A senhora de 82 anos. 60 mil para ela, 60 mil para mim. O silêncio que caiu na lotérica foi pesado. A moça do balcão ficou de boca aberta. O gerente tirou os óculos, limpou, colocou de volta. Um tique nervoso dele eu já tinha percebido. A senhora tem certeza? Tenho. Mas, legalmente a senhora não precisa fazer isso. O dinheiro é todo seu. Eu sei, mas é a decisão certa. Ele me olhou por um longo momento. Tinha algo no olhar dele. Respeito, talvez, ou espanto, ou as duas coisas. Posso perguntar por quê? Olhei para ele, depois para a moça, depois para o bilhete amassado na minha mão. Porque eu tenho 4 filhos me olhando. E eu quero que eles aprendam que mesmo quando a vida é dura, mesmo quando você está no chão, mesmo quando ninguém te ajuda, você ainda pode escolher ser uma pessoa boa. A voz saiu trêmula no final. Engoli o choro. Não podia chorar agora. Já tinha chorado tudo que tinha direito nos últimos 3 dias. Agora era a hora de ser forte. O gerente piscou rápido, como se também estivesse segurando alguma coisa. Pigarreou. Tá bom. Vou providenciar isso. Mas preciso explicar os detalhes. O valor total são 120 mil reais. Tem que descontar o imposto de renda, que é 13,8% em cima do que passar de R$ 1.093. Vai sobrar por volta de 103 mil reais líquidos. Dividido em 2, dá 51.500 para cada uma. 51.500. Não era 60, mas continuava sendo mais dinheiro do que eu tinha visto na vida. Tá bom. A senhora vai precisar assinar uns documentos. E eu preciso entrar em contato com a outra senhora para avisar. Ela vai precisar vir aqui também para receber a parte dela e assinar os papéis. Ela sabe que eu existo? Não. Ela só sabe que houve um erro no sistema e que ela não ia receber nada. Então não conta que fui eu que dividi, por favor. Só fala que a lotérica resolveu compensar ela pelo erro. Inventa alguma coisa. Ele me olhou curioso. Por quê? A senhora não quer o reconhecimento? Não quero nada. Só quero fazer a coisa certa e seguir minha vida. Ele balançou a cabeça devagar, como se não acreditasse no que estava ouvindo. A senhora é diferente, Dona Teresa. Sou pobre, só isso. E cansada. E mãe. Agora vamos logo com esses papéis que eu preciso voltar para casa. Os trâmites demoraram quase 2 horas. Preencher formulários, assinar documentos, esperar o sistema processar, confirmar dados. A moça do balcão ficou me olhando o tempo todo com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Admiração, talvez, ou pena por eu estar abrindo mão de tanto dinheiro. Tanto faz. Eu não fiz aquilo para ser admirada. Fiz porque era certo. Quando finalmente tudo estava resolvido, o gerente me entregou um comprovante. O dinheiro vai cair na sua conta em até 3 dias úteis. 51.500 reais. Segurei o papel. Era real. Estava acontecendo. E a outra senhora? Vou ligar para ela hoje mesmo. Vou dizer que a lotérica decidiu compensar ela pelo transtorno do erro do sistema. Ela não vai saber que foi a senhora que dividiu. Obrigada. Saí dali com as pernas trêmulas. Não era de emoção do dinheiro, era de alívio. Como se tivesse largado um peso que vinha carregando não só nos últimos 3 dias, mas nos últimos 2 anos. Desde que o Antônio morreu, desde que fiquei sozinha, desde que comecei a afundar. A caminhada até em casa foi lenta. Precisava pensar no que vinha agora. 51.500 reais. Como usar esse dinheiro? Como fazer ele durar? Como garantir que não fosse só um alívio temporário, mas uma mudança de verdade? Entrei em casa e os meninos ainda estavam na escola. A casa vazia, silenciosa. Sentei na cadeira velha da cozinha e fiquei ali,
só olhando o comprovante. Precisava de um plano. Primeiro as dívidas, o aluguel atrasado de 2 meses, a conta de luz cortada, a conta de água que ameaçavam cortar. Tudo junto dava uns 3.000 reais. Doía pagar, mas precisava. Não dava para começar a vida nova com dívida nas costas. Segundo, comida. Encher a geladeira, encher o armário, comprar comida de verdade. Carne, frango, verdura, fruta, leite. Sei lá, 1.000 reais de mercado, 2.000 para garantir que não ia faltar tão cedo. Terceiro, os meninos. Roupa nova para cada um. Sapatos decentes. Material escolar, uniforme, uns 3.000 dava e sobrava. Quarto, saúde. Levar a Júlia no médico por causa daquela tosse que não passava. Comprar remédio se precisasse. Fazer uns exames preventivos nos 4, que nunca tinham feito, mais uns 2.000. Até aqui já tinha gasto uns 10.000, sobrava 41.000. Quinto, emergência. Guardar uma parte para imprevistos. Uns 10.000 numa poupança que eu não ia mexer, a menos que fosse urgência mesmo. Sobrava 31.000. E aí vinha a parte difícil, o futuro. Não dava para parar de trabalhar. 51.000 parecia muito, mas não era suficiente para viver de renda. Ia acabar. Mais cedo ou mais tarde ia acabar. Então precisava usar esse dinheiro para construir alguma coisa. Alguma coisa que gerasse mais dinheiro. Alguma coisa sustentável. Mas o quê? Eu não tinha estudo, não tinha profissão, só sabia lavar roupa e limpar casa. Talvez eu pudesse fazer disso um negócio de verdade, uma lavanderia pequena, comprar umas máquinas, alugar um pontinho, fazer direito, com nota fiscal, com preço justo, ou talvez fazer comida para vender, marmita, salgado, bolo. Tinha gente no bairro que ganhava a vida assim. Não sabia ainda, ia precisar pensar melhor, conversar com gente que entendia. Não podia fazer besteira com esse dinheiro. Era a única chance que eu tinha. A única. O dia passou devagar. Fui buscar os meninos na escola. Eles vieram pulando, barulhentos, com aquela energia de criança que nunca acaba. A Ana Luísa me mostrou um desenho que tinha feito na aula. O Gabriel contou que jogou futebol no recreio. A Júlia perguntou se podia fazer o dever na mesa da cozinha. O Rafael veio calado, como sempre, mas me deu aquele meio sorriso que ele dava quando estava tudo bem. Fiz janta com o que tinha: arroz, feijão, um ovo mexido dividido. Eles comeram sem reclamar, como sempre. Eu comi também, mas estava distraída, a cabeça longe. "Mãe, a senhora tá bem?" perguntou a Júlia. "Tô sim, filha." "Por quê?" "A senhora tá diferente. Desde segunda-feira a senhora tá diferente." O Rafael também estava me olhando curioso. Respirei fundo. "Tem uma coisa que eu preciso contar para vocês." Os 4 pararam de comer e me olharam. Até a Ana Luísa, que era a mais pequena, ficou quieta, sentindo que era algo importante. Da semana passada, quando eu fui no mercado, recebi um bilhete de loteria de troco. E esse bilhete ganhou. Silêncio. Depois o Gabriel gritou: "A gente ficou rico?" "Calma, filho. Não é tanto assim, mas é um dinheiro bom. Dá para mudar as coisas por aqui." "Quanto, mãe?" perguntou o Rafael, sempre prático. 51.000. Os olhos dele se arregalaram. 51.000 reais? Isso. Mas como? Loteria dá mais que isso normalmente. Respirei fundo de novo. Dá. O prêmio era 120.000, mas tinha uma outra pessoa que também achava que tinha ganho, por causa de um erro. Então eu dividi. O Rafael franziu a testa. "Mas a senhora não era obrigada a dividir, era?" "Não, não era." "Então por que dividiu?" Olhei nos olhos do meu filho, aqueles olhos verdes e honestos do pai dele, porque era a coisa certa a fazer. "Mas, mãe, a gente precisa desse dinheiro. A gente podia ter ficado com tudo." "Eu sei, Rafael, mas a outra pessoa também precisava. E tinha direito de ter esperança também. Mas ninguém nos ajuda quando a gente precisa." A voz dele saiu mais alta, frustrada. Eu entendi a frustração.
Era a mesma que eu tinha sentido. É verdade, filho, ninguém nos ajuda. E dói, dói muito. Mas sabe o que dói mais? Virar igual às pessoas que nos abandonaram. Virar alguém que só pensa em si. Mas a gente é pobre, mãe. A gente não pode dar luxo de ser bonzinho. Principalmente porque a gente é pobre, é que a gente tem que ser bonzinho, Rafael. Porque se a pobreza tirar nosso caráter também, não sobra mais nada da gente. Ele ficou em silêncio. Via as engrenagens girando na cabeça dele, pensando, processando. A Júlia, que tinha ficado quieta até agora, falou baixinho. A senhora fez certo, mãe. Olhei para ela. Você acha? Acho. A senhora sempre ensinou a gente a fazer o certo. Ia ser estranho se a senhora não fizesse agora. Meus olhos encheram de lágrima. Essa menina de 10 anos que fingia não ter fome para os irmãos comerem. Essa menina entendia. O Rafael ainda estava emburrado, mas tinha algo diferente no olhar dele. Algo que parecia orgulho. Não sabia. E agora, mãe? O que vai acontecer? Agora a gente vai usar esse dinheiro direito, pagar o que está devendo, comprar comida de verdade, roupa nova para vocês. E depois a mãe vai achar um jeito de fazer esse dinheiro virar mais dinheiro, pra gente nunca mais passar pelo que passou. Promete? Prometo. Naquela noite, quando botei os 4 para dormir, fiquei olhando eles respirarem no escuro. Amanhã já ia ser diferente. Amanhã já ia ter comida na geladeira, luz na casa, roupa nova. Amanhã ia ser o começo de uma vida nova. Mas mais importante que isso, amanhã eu ia acordar sabendo que fiz a escolha certa. Que ensinei para os meus filhos que caráter não se vende. Que dignidade vale mais que dinheiro. E essa lição nenhum valor em real podia comprar. Fim do capítulo 6. Devo continuar com o capítulo 7? Continue 03.57, capítulo 7, o recomeço. O dinheiro caiu na conta na segunda-feira seguinte. R$ 51.500. Olhei para o extrato no caixa eletrônico 3 vezes, só para ter certeza que era real. Tinha medo de piscar e o número sumir, de ser algum erro, de acordar e descobrir que tinha sido tudo sonho. Mas não era. Era real. Pela primeira vez na vida, eu tinha dinheiro na conta. A primeira coisa que fiz foi chorar. Ali mesmo, na frente do caixa eletrônico, com gente passando na rua, eu chorei. Chorei de alívio, chorei de gratidão. Chorei porque finalmente eu ia poder respirar. A segunda coisa que fiz foi ir direto na companhia de luz pagar a conta atrasada. R$ 340 de dívida mais a religação. Doeu pagar. Cada real que saía doía, mas era necessário. Depois fui na imobiliária acertar os 2 meses de aluguel atrasado. R$ 1.200. O dono da imobiliária me olhou surpreso quando botei o dinheiro na mesa. Conseguiu, dona Teresa? Consegui, seu Valdir. Que bom. Estava preocupado com a senhora. Mentira. Ele não estava preocupado. Era com medo de perder o aluguel. Mas tudo bem. Não importava mais. Tinha pagado. A casa era minha por mais 1 mês. E pelos próximos meses também. Água, luz, aluguel. R$ 3.000. Sobrava 48.500. Respirei fundo. Agora vinha a melhor parte. Mercado. Entrei no supermercado grande do centro, aquele que eu passava na frente, e só olhava as promoções na vitrine, sem nunca entrar, porque sabia que não tinha dinheiro para comprar nada ali. Mas hoje era diferente. Peguei um carrinho de verdade, daqueles grandes, e comecei a andar pelos corredores, devagar, olhando cada coisa, sem pressa, sem precisar ficar fazendo conta na cabeça o tempo todo. Carne. Peguei 3 quilos de carne moída, 2 de frango, 1 de costela. Na minha vida inteira, nunca tinha comprado 3 tipos de carne de uma vez. Arroz. Peguei o saco de 5 quilos. O bom, não o quebrado. O que tinha grão inteiro, cheiroso. Feijão. 2 pacotes. Macarrão. 5 pacotes.
de marcas diferentes. Podia escolher. Óleo, sal, açúcar, café. Café de verdade, não aquele ralo que eu fazia para durar. Café bom, que tinha cheiro de café. Pão. Pão fresco, quentinho. 2 sacos grandes. Leite, 4 caixas. Nunca tinha podido comprar leite para os meninos. Frutas. Banana, maçã, laranja, uva. Uva! Quando foi a última vez que meus filhos comeram uva? Verduras. Alface, tomate, cenoura, batata, cebola. Ovos, 3 dúzias. Sabão em pó, detergente, amaciante, desinfetante. As coisas de limpeza também. Podia comprar tudo. Biscoito, suco, iogurte. Coisas que criança gosta. Coisas que criança merece. O carrinho foi enchendo, e cada item que eu colocava ali dentro, meu peito ia se enchendo também. Não de culpa, de felicidade, de alívio, de esperança. Quando cheguei no caixa, a moça começou a passar as compras. O valor ia subindo no visor. 300, 400, 500, 600, 700, R$ 1.080. Na minha vida inteira, eu nunca tinha feito uma compra de R$ 1.000 de mercado. Passei o cartão com a mão tremendo. Aprovado. A moça me ajudou a colocar tudo nos sacos. Eram tantos sacos que precisei chamar um carrinheiro para me ajudar a levar até em casa. Paguei R$ 10 para ele. Ele ficou feliz. Eu fiquei mais. Quando cheguei em casa com todas aquelas sacolas, os meninos estavam lá. Era sábado, não tinha escola. Eles viram eu entrando com as compras e vieram correndo. Mãe, que tanto de coisa é essa? É comida, filho. Comida de verdade. Coloquei tudo na mesa da cozinha. Eles ficaram ao redor, olhando cada coisa com aqueles olhos arregalados como se fosse Natal. Pode comer? Pode sim, Gabriel. Pode comer à vontade. Ele pegou uma maçã, olhou para mim pedindo confirmação com os olhos, eu acenei que sim, e ele deu a primeira mordida. A expressão no rosto dele, nunca vou esquecer, era felicidade pura. A Ana Luísa queria uva. Lavei as uvas para ela e coloquei numa vasilha. Ela comeu uma por uma, devagar, saboreando cada uma como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A Júlia me ajudou a guardar as compras. Abria a geladeira e sorria cada vez que colocava alguma coisa dentro. Mãe, a geladeira tá cheia. Tá sim, filha. De verdade cheia. De verdade. Ela me abraçou forte, escondendo o rosto no meu pescoço. Senti ela tremer. Estava chorando baixinho. Que foi, meu amor? Eu estava com tanto medo, mãe. Tanto medo que a gente ia passar fome de novo. Apertei ela mais forte. Não vai passar não, filha. Nunca mais. O Rafael ficou quieto no canto da cozinha, só observando. Quando os irmãos menores saíram, ele se aproximou de mim. Mãe, eu queria pedir desculpa. Desculpa por quê? Por ter ficado bravo quando a senhora disse que dividiu o dinheiro. Eu pensei que a senhora tinha feito besteira. Mas agora, vendo tudo isso, vendo a comida, vendo os meus irmãos felizes, eu entendi. Entendeu o quê? Ele olhou para mim com aqueles olhos sérios demais para a idade dele, que a senhora é a pessoa mais forte que eu conheço e a mais certa também. Meu coração derreteu. Vem cá. Abracei meu filho. Meu menino que tinha virado homem rápido demais. Meu menino que carregava peso nos ombros, que se preocupava, que queria ajudar. Vai ficar tudo bem agora, Rafael. Confia na sua mãe. Eu confio. Naquele dia fizemos um almoço de verdade. Arroz, feijão, carne moída, salada, suco. Sentamos os 5 na mesinha da cozinha e comemos até não caber mais. Sem pressa, sem medo de faltar, sem precisar dividir em pedacinhos. Depois do almoço, anunciei. Vamos no shopping. Os 4 me olharam como se eu tivesse falado em chinês. Shopping, a gente? Isso mesmo. Vocês precisam de roupa nova, e sapato, e mochila, e tudo mais. Mas, mãe, isso não vai gastar muito? Preocupou-se a Júlia. Vai sim, e tá tudo certo. A gente tem dinheiro agora. E vocês merecem. O shopping era longe, precisamos pegar 2 ônibus, mas não importava.
Quando entramos ali com aquelas luzes todas, as lojas, o ar-condicionado, a música tocando, os meninos ficaram encantados. A Ana Luísa segurava minha mão apertado, com medo de se perder. O Gabriel olhava tudo boquiaberto. A Júlia tentava disfarçar, mas estava animada também. O Rafael ia do meu lado, quieto, mas via o sorrisinho no canto da boca dele. Entramos numa loja de roupas. Uma vendedora se aproximou e ia dispensar a gente. Eu vi no olhar dela, aquele olhar que reconhece pobre de longe, mas eu falei firme. Preciso de roupa para meus 4 filhos. Completo. Calça, camisa, bermuda, vestido, tudo. Ela piscou surpresa. Ah, sim, claro. Por aqui. Deixei cada um escolher o que queria. Dentro do razoável, claro, mas deixei escolherem. A Júlia escolheu 2 vestidos lindos, um azul e um rosa. O Gabriel escolheu 3 conjuntos de calça e camisa. O Rafael escolheu 2 calças jeans e umas camisetas simples. A Ana Luísa queria tudo que via, mas acabou levando uns vestidinhos coloridos que ela amou. Depois fomos na loja de sapatos. Tênis novo para o Rafael, um que ele tinha ficado olhando na vitrine. Sandálias para as meninas, tênis para o Gabriel, mochila nova para cada um, material escolar completo, cadernos, lápis, caneta, estojo, tudo. Quando chegamos no caixa, olhei para o valor total e respirei fundo. R$ 2.300. Era quase tudo que eu ganhava em um mês lavando roupa. Mas passei o cartão. Aprovado. Saímos de lá com sacolas. Os 4 carregando suas coisas novas, andando devagar para não amassar, com aquele cuidado de quem não está acostumado a ter coisa boa. No ônibus de volta, a Ana Luísa dormiu no meu colo, abraçada na mochila nova. O Gabriel encostou a cabeça na janela, cansado, mas feliz. A Júlia segurava as sacolas com os vestidos como se fossem tesouros. O Rafael olhava pela janela com uma expressão tranquila que eu não via nele fazia muito tempo. Quando chegamos em casa e a luz acendeu normalmente, porque a conta estava paga, os meninos comemoraram como se fosse mágica. Tem luz, mãe? Tem sim, filho, e vai continuar tendo. Naquela noite, depois de botar os 4 para dormir, cada um com roupa nova, cheirosos, de barriga cheia, eu sentei na cozinha sozinha. Tinha gasto uns R$ 6.000 naquela semana. Contas, mercado, roupas. Sobrava 42.500. Ainda era muito dinheiro, mas ia acabar. Se eu não fizesse nada, se só continuasse gastando, em um ano, no máximo 2, estava tudo acabado de novo. Precisava transformar esse dinheiro em algo maior. Precisava de um plano de verdade. No dia seguinte, domingo, fui na casa da dona Célia, a mulher que eu limpava a casa e que era gente boa comigo. Levei um bolo que tinha feito com as coisas novas do mercado. Dona Célia, posso conversar com a senhora? Claro, Teresa. Entra. Sentamos na sala dela. Contei tudo. Do bilhete, do prêmio, da decisão de dividir, do dinheiro que sobrou. E agora eu preciso de um conselho. A senhora é professora, estudou, entende das coisas. Como eu faço para usar esse dinheiro direito? Para ele não acabar. Ela me olhou com aquele jeito carinhoso dela. Teresa, você já sabe o que fazer. Você só tem medo de acreditar. Como assim? Você é trabalhadora, esforçada, honesta. Qualquer coisa que você colocar a mão vai dar certo, só precisa decidir o quê. Mas eu não tenho estudo, dona Célia. Não sei fazer nada além de lavar roupa e limpar casa. Então faz isso, mas faz direito. Abre uma lavanderia. Ou uma empresa de limpeza. Regulariza, contrata gente. Cresce. Acha que dá? Acho que se alguém consegue, é você. Voltei para casa pensando. Uma lavanderia, ou uma empresa de limpeza, algo que eu já sabia fazer, algo que eu era boa, mas fazendo direito, com ponto comercial, com máquinas, com funcionário, com nota fiscal, com dignidade. Passei a semana inteira pesquisando. Fui na prefeitura perguntar sobre abrir empresa, fui no Sebrae pedir orientação. Pesquisei preço de máquina de lavar industrial. Olhei pontos comerciais para alugar.
E aos poucos o plano foi tomando forma. Uma lavanderia pequena no bairro. Ia custar uns 25 mil para montar. Aluguel do ponto, máquinas, reforma, alvará, tudo. Sobravam uns 17 mil de reserva. Ia dar certo. Tinha que dar, porque essa era a única chance que eu tinha de transformar aquele dinheiro em futuro de verdade para os meus filhos. Fim do capítulo 7. Devo continuar com o capítulo 8, o capítulo final? Continue 4 da Zé. Capítulo 8. O verdadeiro prêmio. 3 meses depois de encontrar aquele bilhete premiado, eu estava em pé na frente da minha lavanderia. Não era grande, não era luxuosa. Era um pontinho pequeno na esquina do bairro, com 2 máquinas industriais usadas que eu tinha conseguido por bom preço. Um varal enorme nos fundos, uma mesinha na frente para atender os clientes e uma placa simples na porta. Lavanderia Teresa, roupas limpas, preço justo. Simples assim, mas era minha. Tinha gastado 23 mil para montar tudo. Reforma, máquinas, alvará, material. Sobrou 19.500 na reserva, guardados numa poupança que eu jurei para mim mesma que só ia mexer em emergência. A lavanderia começou devagar. Nos primeiros dias, quase não aparecia cliente. Eu ficava ali sentada, olhando a rua, com medo de ter feito besteira, de ter jogado dinheiro fora, de voltar para a estaca zero. Mas aos poucos, as pessoas começaram a aparecer. Primeiro foi a dona Marlene, a mesma que eu limpava a casa. Ela apareceu com uma trouxa de roupa, olhou ao redor com aquele jeito crítico dela e falou: "Quanto cobra para lavar isso?" Disse o preço. Ela achou caro, negociou. Aceitei porque precisava do cliente. Ela voltou 1 semana depois. Dessa vez não reclamou do preço. Disse que a roupa tinha ficado melhor lavada do que quando eu lavava na casa dela. Depois veio a dona Célia, que foi minha salvadora com os conselhos. Trouxe roupa dela e espalhou para todo mundo na rua dela que tinha aberto uma lavanderia boa e de confiança no bairro. Depois veio o seu Joaquim da feira, que deu trabalho para o Rafael. Trouxe os uniformes da equipe dele para eu lavar. Depois vieram os vizinhos, as amigas das vizinhas, os parentes dos vizinhos. E 1 mês depois da inauguração, eu já tinha cliente todo dia. Não estava ganhando muito ainda. Mal dava para pagar o aluguel do ponto, a luz, a água, o material, mas estava no azul. Estava caminhando, estava construindo, e pela primeira vez em muito tempo eu tinha esperança de verdade. Não esperança de ganhar na loteria, não esperança de milagre cair do céu. Esperança de que se eu trabalhasse direito, com honestidade, com esforço, ia conseguir sustentar meus filhos com dignidade. Os meninos estavam diferentes também. O Rafael voltou a sorrir mais. Continuava me ajudando, mas agora era diferente. Não era mais peso de obrigação. Era a ajuda de filho que quer ver a mãe dar certo. Ele vinha na lavanderia depois da escola, me ajudava a dobrar roupa, a atender cliente, organizar as entregas. E tinha voltado a falar em sonhos. Um dia ele me disse: "Mãe, eu quero fazer faculdade, quero estudar administração, para poder te ajudar a crescer o negócio direito." Meu coração quase explodiu de orgulho. A Júlia também mudou. Aquela menina séria demais para a idade dela começou a ser criança de novo. Ria mais, brincava mais e continuava tirando notas boas na escola. Quando perguntaram de novo o que ela queria ser quando crescer, ela respondeu firme: "Veterinária, e ninguém vai dizer que eu não posso." O Gabriel engordou um pouco, finalmente. Aquelas costelas que apareciam embaixo da camiseta tinham sumido. Ele tinha bochecha agora, cor no rosto, energia para correr, pular, fazer bagunça como todo menino de 7 anos deveria fazer. E a Ana Luísa? Minha pequena parou de perguntar quando o pai ia voltar. Não foi de repente, foi aos poucos, até que um dia eu percebi que ela tinha parado. E quando eu coloquei ela para dormir naquela noite, ela me disse: "Mamãe, o papai tá no céu, né?" "Tá sim, meu amor."
Ele tá olhando a gente de lá? Tá sim. Então ele viu que a senhora é a melhor mãe do mundo. Chorei ali mesmo, abraçada com ela. A vida não tinha virado conto de fadas. Longe disso. Ainda acordava cedo. Ainda trabalhava muito. Ainda tinha conta para pagar, preocupação, dias difíceis. Mas era diferente. Tinha comida em casa. Tinha luz. Tinha roupa limpa para os meninos. Tinha dignidade. E tinha paz. Paz de saber que eu tinha feito a escolha certa. Um dia, uns 4 meses depois de abrir a lavanderia, eu estava trabalhando quando uma senhora entrou. Ela era idosa, cabelos brancos, de bengala, devagar. Boa tarde. A senhora lava edredom? Lavo sim, senhora. Entre, por favor. Ela entrou, olhou ao redor e sorriu. Que lugar bonito você tem aqui. Obrigada. Faz tempo que abriu? Uns 4 meses. E tá dando certo? Tá indo. Devagar, mas tá indo. Ela me olhou de um jeito estranho, como se estivesse tentando reconhecer alguma coisa em mim. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Seu nome é Teresa? Gelei. Sim. Por quê? Ela sorriu. Um sorriso suave, cansado, mas cheio de gratidão. Eu achei que fosse você. Faz tempo que eu queria te encontrar. Me encontrar? A senhora me conhece? Não pessoalmente, mas conheço sua história. Meu coração começou a bater mais rápido. Que história? Da loteria, do bilhete premiado que você dividiu. O mundo parou. Como a senhora sabe disso? Ela se aproximou e pegou na minha mão. A mão dela era gelada, trêmula, mas firme. Porque a outra metade do prêmio veio para mim. Fiquei sem ar. Ela era a senhora de 82 anos, a que tinha ficado devastada quando descobriu o erro, a que eu tinha dividido o prêmio sem ela saber. Mas como a senhora descobriu que fui eu? O gerente da lotérica não ia contar, mas eu insisti. Insisti muito. Disse que precisava saber quem tinha sido, que precisava agradecer. Ele resistiu, mas no final me contou seu nome. Eu fiquei procurando você desde então. E hoje, passando aqui na rua, vi seu nome na placa. Teresa. Tive uma intuição. E aqui estou. Lágrimas começaram a cair do meu rosto. A senhora não precisava me procurar. Eu não fiz aquilo para ser agradecida. Eu sei. E é exatamente por isso que eu precisava te encontrar. Ela apertou minha mão mais forte. Teresa, você não faz ideia do que aquele dinheiro significou para mim. Eu estava acabada. Meu marido tinha morrido. Eu estava sozinha, doente, sem esperança. Quando achei que tinha ganho na loteria e depois descobri que era erro, eu desisti. Sabe? Desisti de tudo. Ela pausou, limpando as próprias lágrimas. Mas então veio aquele dinheiro, 51 mil reais que eu não estava esperando mais. E sabe o que eu fiz? Paguei a cirurgia que eu precisava. Visitei meus filhos que eu não via fazia 3 anos. E ainda sobrou um pouco que eu guardei para emergências. Que bom, senhora. Fico feliz que tenha ajudado. Ajudado? Teresa, aquele dinheiro me salvou. Mas não foi só o dinheiro. Foi saber que existia alguém no mundo capaz de abrir mão de metade de um prêmio para ajudar uma desconhecida. Isso me devolveu a fé na humanidade. Me devolveu a vontade de viver. Eu não conseguia parar de chorar. E você, Teresa, como você está? Olhei ao redor. A lavanderia pequena, as máquinas trabalhando, o cheiro de sabão, a placa com meu nome. Eu estou recomeçando, devagar, mas estou. E seus filhos? Estão bem, comendo direito, estudando, sendo crianças. Ela sorriu. Então deu tudo certo. Deu sim. Ela me abraçou, um abraço demorado, apertado, cheio de gratidão e de algo mais, de reconhecimento. De uma mulher que tinha sofrido reconhecendo outra que também tinha sofrido. Quando ela saiu, levando o edredom para eu lavar, eu fiquei ali parada, no meio da lavanderia, olhando para a rua. E entendi.
O bilhete de loteria não tinha mudado minha vida porque tinha me dado dinheiro. Tinha mudado minha vida porque tinha me dado uma escolha, e naquela escolha eu descobri quem eu era de verdade. Descobri que mesmo na miséria, mesmo no desespero, mesmo passando fome, eu ainda era capaz de pensar no outro. Descobri que caráter não é o que você tem quando está bem, é o que você mantém quando está mal. Descobri que meus filhos estavam me observando e que o maior presente que eu podia dar para eles não era dinheiro, era exemplo. Naquela noite, quando cheguei em casa, os 4 estavam na sala. O Rafael fazendo dever, a Júlia desenhando, o Gabriel e a Ana Luísa brincando no chão. Nossa casa continuava simples, mas tinha vida, tinha risada, tinha luz, tinha comida na geladeira, tinha futuro. Sentei com eles e contei sobre a senhora que tinha aparecido. Contei tudo, como ela tinha me encontrado, como ela tinha me agradecido, como aquele dinheiro tinha salvado ela também. O Rafael me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Mãe, a senhora fez a coisa certa. Eu sei que eu reclamei na hora, mas agora eu entendo. A senhora fez a coisa certa. E sabe o que eu aprendi, filho? Que fazer a coisa certa nem sempre é fácil. Muitas vezes é a coisa mais difícil do mundo. Mas no final, você dorme em paz. E isso não tem preço. A Júlia se aproximou e me abraçou. Eu quero ser igual à senhora quando crescer, mãe. Você já é melhor que eu, filha. Naquela noite, depois de botar todos para dormir, eu fiquei na cozinha sozinha, como sempre fazia. Mas dessa vez não estava preocupada. Não estava com medo, não estava chorando escondido. Estava em paz. Olhei pela janela e vi as estrelas no céu. Pensei no Antônio. Pensei que ele estaria orgulhoso. Orgulhoso não porque eu tinha ganhado na loteria, mas porque eu tinha mantido o meu caráter. Porque eu tinha ensinado para os nossos filhos que existem coisas mais importantes que dinheiro. Porque eu tinha provado que mesmo quando a vida te joga no chão, você ainda pode escolher quem você vai ser. Meu nome é Teresa. Sou viúva, mãe de 4 filhos. Eu achei um bilhete premiado, sim. Mas o verdadeiro prêmio não foi o dinheiro. Foi provar para mim mesma que a pobreza não tinha conseguido me roubar o caráter. Foi ensinar para os meus filhos que dignidade também é herança. Foi descobrir que mesmo quando tudo desaba, você ainda tem escolhas. E que essas escolhas definem quem você é de verdade. Eu não fiquei rica, mas eu venci. Venci porque não deixei a falta transformar quem eu sou. Venci porque meus filhos vão crescer sabendo que caráter vale mais que dinheiro. Venci porque eu posso olhar no espelho e reconhecer a mulher que eu vejo. E se eu conseguir continuar, se eu conseguir recomeçar, se eu conseguir manter minha dignidade, mesmo no fundo do poço, talvez você também consiga. Porque o fim não é onde você caiu, é onde você decidiu parar. E enquanto você respirar, ainda dá para escolher. Ainda dá para ser quem você quer ser. Ainda dá para fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando, especialmente quando ninguém está olhando. Porque é aí que você descobre quem você realmente é.